Ao que parece, entre tantos rolos de pergaminho, tábuas de argila e demais artefatos, os templários também encontraram informações relativas à origem grafológica do alfabeto hebraico. E, como se suspeitava, seu nascedouro era realmente um único símbolo. Mas, ao contrário do que Elifas Levi apregoava, esse glifo-mãe do hebreu quadrático não tinha qualquer semelhança com o pantáculo apresentado nas obras desse ex-diácono. Na verdade, ao nos acercarmos da figura modelo das letras hebraicas, perceberemos o quanto é válido o dito popular de que a fruta não cai longe do pé. O nome do glifo-mãe ou pantáculo originador das atuais letras hebraicas é Magen Davi, e sua forma gráfica é a seguinte. Analisando-se a figura 7, bem como a demonstração da técnica de obtenção dos sinais gráficos do hebreu quadrático, mostrada agora, fica mais evidente a fonte da qual os templários, provavelmente, receberam inspiração para comporem, a partir da cruz das 8 beatitudes, as cifras mostradas na figura 6. Na figura 8, há 27 estrelas de Davi em cor cinza claro, cada uma delas trazendo grafada em vermelho a forma literal hebraica traçada no Magen Davi, e, para se poder comparar com a grafia atual, colocou-se fora da estrela e em cor preta as correspondentes letras com seus formatos atualmente conhecidos. Embora ainda não se possa afirmar peremptoriamente que as atuais letras hebraicas originaram-se da estrela de Davi, essa hipótese não pode ser desconsiderada, e convenhamos, ela é muito mais verossímil e factível que a teoria apresentada por Elifas Levi. Aliás, quanto à teoria brevemente aludida por este último autor, tudo nos leva a crer que, em verdade, o símbolo que ele apresentava como sendo o protótipo das letras hebraicas nada mais era do que um gabarito caligráfico, ou seja, uma figura usada apenas para orientar o traçado das letras, e não um molde originador delas. Atualmente, para se ensinar a caligrafia hebraica, usam-se gabaritos caligráficos como o da figura a seguir. Caso a figura pantacular apresentada por Elifas Levi seja realmente apenas um gabarito caligráfico, então ter-se-á descoberto a razão do silêncio daquele esoterista em relação à formação de todas as demais letras hebraicas pelo sistema por ele apregoado, pois para obtê-las bastaria conhecer a forma gráfica de cada uma e apenas desenhá-las dentro do espaço fornecido pelo gabarito. Por outro lado, se aceitarmos um hexágono estrelado como sendo o símbolo gerador das letras hebraicas, acaso teremos com isso resolvido o mistério do surgimento desse conjunto de signos literais? Em nossa opinião, não. Por quê? Porque na prolífica coletânea de multimilenares textos judeus, sobretudo naqueles de base mística, há várias referências, embora veladas, a uma vinculação astral do seu alfabeto. Mas, na hipótese de levarmos em consideração essas supostas associações litero-astrais, nós, enquanto pesquisadores, deveríamos nos basear em alguma evidência. Do contrário, estaríamos travando quixotesca batalha contra gigantes imaginários. Então pergunta-se, há tal evidência? E, em caso positivo, qual é ela e onde está? Sim, a evidência existe e reside justamente na contradição da eleição de uma figura geométrica, conhecida popularmente como Estrela de Davi, para servir de pantáculo originador de todas as letras do sagrado alfabeto hebreu. Ora, que outro ardil de ocultação seria mais eficaz do que o de valer-se de um símbolo que remete a corpos celestes? Ainda mais
quando se sabe que, pelo senso comum, fazer uso místico-religioso de uma figura extraída do firmamento seria heresia demasiada para um povo reconhecidamente avesso ao uso cultico de imagens não aprovadas por Deus e cuja interdição é mandamental, posto que regrada no Decálogo mosaico com as seguintes palavras: não farás para ti imagem de escultura, nem de alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Êxodo, capítulo 20, versículo 4. Diante disso, não há, pois, como deixar de considerar o escudo de Davi, símbolo em formato de estrela de 6 pontas, como elemento indiciário do relacionamento dos astros com as letras do hebreu quadrático. Aliás, no antigo texto cabalístico conhecido como Sefer Yetzirah, atribuído ao patriarca Abraão, há claras referências a esse vínculo, como se pode ler nos trechos que seguem. 7 letras duplas de fundação. Ele as gravou, entalhou, permutou, pesou e as transformou. E com elas ele formou 7 planetas no universo, 7 dias no ano, 7 portas na alma, macho e fêmea. Sefer Yetzirah, capítulo 4, verso 6. E mais adiante, lê-se: 12 letras elementares. Seu fundamento é que ele as gravou, entalhou, permutou, pesou e as transformou. E com elas ele formou 12 constelações no universo, 12 meses no ano e 12 diretores na alma, macho e fêmea. Sefer Yetzirah, capítulo 5, verso 3. Apesar dessas conexões entre letras e estrelas estarem assentadas nos escritos judaicos mais antigos, sua representação gráfica raramente é encontrada, certamente por conta daquela interdição ao uso de imagens, expressa em um dos 10 mandamentos. Bem, uma vez reconhecido o vínculo astral literal do alfabeto hebreu, cumpre agora demonstrá-lo de A a Z por meio de figuras, ou, neste caso, de Aleph a Tav. Contudo, antes de fazê-lo, é bom que fique claro a todos que estamos adentrando em terreno de pesquisa praticamente virgem, ou seja, ainda não minimamente desbravado, pelo menos do ponto de vista gráfico. Um dos primeiros escritores ocidentais a chamar a atenção sobre a vinculação do aspecto gráfico do alfabeto hebreu para com os astros foi Jacques Gaffarel, em uma obra publicada em latim no ano de 1676 e cujo título tomamos a liberdade de traduzir por Curiosidades inusitadas sobre as figuras talismânicas dos persas, o horóscopo dos patriarcas e os caracteres celestes. Gaffarel apresenta uma prancha dupla em que figuram desenhos daquilo que ele denominou de alfabeto hebreu celeste, tal como disposto no céu contemplado a partir dos hemisférios norte e sul. Obviamente que esses curiosos caracteres, às vezes chamados de escrita angélica, diferem daqueles do hebreu quadrático usual. Porém, o simples fato de esse tema do vínculo da letra hebraica para com os astros vir à tona demonstra que a busca pela origem gráfica do referido alfabeto já movimentava as mentes ocidentais daquela época. Aliás, essa escrita angélica, ainda hoje, é usada em muitas gravuras de selos e pantáculos místicos. Entretanto, no tocante aos caracteres do hebreu quadrático tradicional, é muito grande a carência de fontes bibliográficas ocidentais discorrendo sobre a temática da sua vinculação tipográfica com os astros. Por isso, nossa abordagem nesse terreno será bastante concisa, limitada apenas a uma tabela de correspondências, contendo, entre outros dados, a letra hebraica, o nome da constelação a que ela se vincula e a correspondente porção de estrelas que lhe dá o formato tipográfico. Esses poucos dados foram extraídos e traduzidos da obra A Origem Astral dos Emblemas, Os Signos Zodiacais e o Alfabeto Hebraico Astral
conforme mostrado no registro astronômico por John Henry Broom. A respeito desses dados, compilados na tabela a seguir, John Henry Broom assim se manifesta. No registro astronômico de 1870, foi publicado um alfabeto hebraico astral com tipografia, também no volume 3 da Biblioteca do Instituto Vitória. Os diagramas são dados aqui. A forma de cada uma de suas 22 letras é traçada a partir das constelações, não de acordo com a mera fantasia, mas a partir de indicações de onde as respectivas letras seriam encontradas, estreitando assim o campo de busca para aquela constelação particular e apropriada. A semelhança é vista especialmente entre as configurações dos 12 signos e as 12 primeiras letras do alfabeto hebraico, começando em touro e desenhando a letra a partir de sua estrela principal, processo que se repete no tocante às estrelas principais dos outros 11 signos. As 10 letras restantes são obtidas de suas constelações como um todo. Esperamos que, a partir das informações coligidas nessa rara tabela, outros pesquisadores possam trazer mais luz a esse tema. Conclusão: a tentativa de buscar as origens tipográficas do alfabeto hebreu esbarra em uma série de dificuldades, dentre as quais destacam-se a distância temporal de seu surgimento, as razões não declaradas pelas quais os escribas ao longo do tempo foram modificando sua própria grafia e, sobretudo, a proibição mandamental de representar, por meio de imagens celestes ou terrestres, qualquer ideia tendente a ser cultuada. Cabe lembrar aqui que o verbo, principalmente em sua forma escrita, seja no Antigo ou no Novo Testamentos, assume claro protagonismo nas narrativas bíblicas, e tal proeminência poderia dar ensejo à adoração de seus caracteres gráficos, condição não tolerada pelo Estado de Israel dos tempos bíblicos e até mesmo na atualidade. Apesar das dificuldades já elencadas, alguns indivíduos tentaram empreender essa tarefa de arqueologia das letras e julgaram haver encontrado o graal do místico alfabeto hebraico, ora num pantáculo munido de círculos e quadrados concêntricos, e ora num hexágono estrelado. Por tudo quanto aqui foi abordado, estamos mais inclinados a considerar como berço desses caracteres literais o emblema que ficou conhecido sob o nome de Escudo de Davi, e que, inclusive, orna a bandeira do atual Estado de Israel. Nossas pesquisas nos levaram a supor que o referido hexágono, por simbolizar o perfeito equilíbrio entre o que está acima e o que está abaixo, e, sobretudo, por representar a bíblica regra de semelhança de forma, pode ser o legítimo pantáculo originador das letras aqui enfocadas, e também, silenciosamente, pode guardar as relações delas com as estrelas ou com as constelações. Seja como for, a única certeza que se tem é aquela extraída das palavras do Cristo, cujo conteúdo místico só pode ser verdadeiramente entendido graças a uma pequena adaptação textual, donde resulta o seguinte ensinamento: a letra é morta, mas o espírito a vivifica.